pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui, eu e Pietro, para mais um capítulo do nosso podcast Fala Pública. Fala Pública nada mais é do que aquele podcast que você traz para a gente todos os temas mais importantes que você possa levar para um debate aqui sobre política e que contamos com a colaboração de cada um a respeito também da nossa sociedade, como é que se comporta em relação à política. E eu trago aqui mais uma vez um grande amigo, um irmão que eu tenho carregado assim há muito tempo, Pietro Bernardes. Fala, Pietro. Obrigado, Flavinha. Mais uma edição aí, né? Hoje o tema segurança pública. Haja o que falar, né? A gente vai ter bastante coisa para falar. E é um prazer sempre estar aqui com você, sabe disso. Muito obrigado pela parceria, pela amizade. E vamos lá, vamos continuar o que a gente iniciou na semana passada, mas agora de uma forma um pouco mais objetiva. Segurança, Flávia. A gente o tempo inteiro acorda e dorme em casa, no trabalho, e a grande preocupação hoje do povo, principalmente do Rio de Janeiro, é a questão da segurança pública. Então, assim, números, alguns muito alarmantes proporcionalmente pela população que a gente tem, outros até estão melhorando, que a gente constatou através de algumas verificações, mas, assim, é um tema de dar o que falar, né? Sem dúvida, Pietro. Eu acho que segurança pública é um calcanhar de Aquiles para qualquer governo, seja estadual, federal, municipal. Só que o que acontece? Ele aflige não só a nossa população, né, comum, que é trabalhadora, mas aquela que está lá no campo também. E violência, hoje, é praticamente um dos maiores investimentos do nosso Estado. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, investiu quase 10 bilhões no último orçamento de 22 em segurança pública. E ainda assim, os índices são alarmantes, né? Nós estamos aí prestes ao Carnaval, uma época de muita procura pela população de rua, como blocos e eventos culturais, em que o esquema todo de segurança ele é montado, né, envolvem aí vários setores, tanto da inteligência quanto outros colaboradores da polícia, né, mas que envolve também governo, políticas públicas voltadas para a segurança. E como você bem disse, Pietro, nós estamos aqui hoje para tratar desse assunto de uma forma bastante delicada. Segurança pública exige estudo, exige conhecimento e exige também dedicação à causa. Você é um conhecedor da Baixada, tem noção do que acontece lá, né? Então, assim, eu com esse meu tempo junto ao deputado Felipinho Raves, a gente tem atuado muito na Baixada, principalmente no Nova Iguaçu, e várias ações, vários pedidos ou várias reclamações, a gente vai justamente onde está a ferida. E a gente tem identificado muitos problemas realmente, seja violência com a mulher, seja com a infância, com as crianças, os idosos também têm sofrido bastante, mas assim, acho que hoje o principal é realmente essa questão do tráfico, a questão das drogas, do armamento. Se você fosse me perguntar há algumas décadas atrás aí, porque eu já tenho algumas de vida, né? Nunca ia esperar que ia me deparar no meio de uma rua, talvez com alguém portando um fuzil. Algo que a gente só imaginava ou no videogame, ou no cinema, ou em alguma história que alguém contou, e hoje isso virou muito normal no nosso dia a dia. E muito me preocupa uma questão de que a gente não pode deixar a exceção virar regra. Sim. Porque a gente já está ficando acostumado com isso, e a gente não pode se acostumar com isso. Então, assim, realmente os números são bem alarmantes, o número de criminalidade, agressões contra as mulheres na Baixada Fluminense também é muito alto. Então, assim, é uma preocupação muito grande essa questão da violência, da segurança no dia a dia. E como muito bem o Pietro trouxe, gente, para falar aqui esse pedacinho sobre violência em face da mulher, a gente vai trazer só alguns detalhes, alguns dados que nós colhemos. Eles são públicos, estão disponíveis na internet, né, Pietro? Sim. E que nós podemos constatar através da Secretaria de Estado da Mulher. A Secretaria ela foi fundada ano passado, em 2023, um avanço até então do nosso governo, né? Em que nesse projeto, nesse planejamento da Secretaria, muito bem elaborado por grandes profissionais, eu deixo aqui o meu registro a todas elas, elas prepararam um dossiê mulher
Pietro, só para você ter ideia, como todos constataram, em 2019, os índices de violência em face da mulher, até então nunca antes constatados, eles praticamente eles dobraram. E o que aconteceu? Né? A gente estava falando antes de entrar aqui no ar, gente, a Covid. Né? A Covid foi um estopim, ela foi uma mola que conseguiu jogar para o alto esses números que até então eles eram ofuscados pela não denúncia, né? Pelo não conhecimento até mesmo das mulheres de seus direitos. E aí, o que da Covid para cá, o que a gente consegue constatar, né, Pietro? Os números de feminicídio no estado do Rio de Janeiro, eles acontecem muitas vezes de forma bastante obscuras. Por quê? De forma obscura, desculpa. Por quê? Porque a gente ainda tem o processo de investigação. E como você bem colocou, o processo investigatório hoje das nossas polícias passa por investimento, inteligência, material, mão de obra, né? E que atualmente nós passamos também por um processo de renovação no entendimento do que é uma política pública em face do combate à violência contra a mulher. A gente estava conversando antes de entrar no ar, nunca eu, por exemplo, poderia imaginar que seria necessário criarmos um aplicativo chamado Maria da Penha, em que as mulheres pudessem ter a possibilidade de denunciar seus agressores. Olha a que ponto nós chegamos, Pietro. Até vários comerciais passaram do ano passado para incentivar, né, as mulheres, tipo, elas ligando para a delegacia pedindo pizza. Né? A gente vê que antigamente a gente vem de uma história de um povo muito machista, de certa forma. Cultural, e que, cultural, né? Um machismo de forma cultural. E que aos poucos isso vai se desconstruindo. E assim, antes, aquela visão da mulher que tinha que viver somente para o lar, tal. Hoje a mulher procriar, cuidar de sua família. Hoje, devido a essa polarização da informação, o acesso às oportunidades da mulher, elas começaram a ficar muito mais independentes, e que é o direito da mulher. Ó. Flavinha aqui, 23 anos, foi chefe de gabinete. Me lembra aí, lá atrás, quem eram as chefes de gabinete que tinham. Até, não precisa nem ser muito tempo, 23 anos, você pode vir agora, 10 anos atrás. Então assim, é um plenário exemplo, era um local só para homens. Exatamente, é um exemplo de que a mulher ela tem os mesmos direitos. De fato, obviamente que pelo fato de ser mulher, ela tem algumas limitações da natureza, como o homem também tem, mas assim, os direitos são iguais na sociedade, a gente tem que entender isso. Com essa questão da Covid, que ninguém esperava, foi um surto mundial. A pandemia, né? Estreitou os relacionamentos e confinou as pessoas, então aquilo ali foi só realmente assim, uma válvula de escape para quem realmente de fato tinha essa tendência a acontecer, que eu acho um absurdo. Acho, assim, não tenho palavras para poder falar sobre uma pessoa, um homem que agride uma mulher. Enfim, essa é uma questão. E assim, ó, as mulheres estão tomando muito mais coragem hoje em dia, elas estão muito mais empoderadas, muito mais encorajadas. A tecnologia e a informação veio, Flavinha, para poder facilitar o acesso. E assim, a gente tem que ter sabedoria para poder entender e realmente criar esses canais. Isso foi fenomenal. Eu fico, de certa forma, feliz porque ano passado foi criada essa estrutura para poder tocar as pautas, essa secretaria para poder tocar essas pautas da mulher. Mas olha há quanto tempo isso já vem acontecendo e por que não antes? Mas já foi, vamos olhar para frente e vamos embora. Eu queria falar assim, ó, muitos dos relatos das mulheres que hoje denunciam, elas não denunciavam antes por medo, por algum outro motivo, vergonha. O que dependência patrimonial. Exatamente. Hoje já está sendo desconstruído isso. E as mulheres estão realmente tomando coragem, mas ainda existem muitas. A violência, quando ela ataca diretamente a você, você se torna assim, já fui vítima diversas vezes de assaltos, de furto. E quando você se sente vulnerável e aquela pessoa que vem aqui pega seu objeto ou te agride
Ou, enfim... Uma sensação de impotência, né? Você não tem noção. A Eu gente sei. passa mal, sabe, dá vontade de... O cabelo nem tem mais, né, pra tirar, mas, assim, é uma sensação de potência muito É grande. ruim, eu sei. E, Pietro, ainda nesse tema, né, violência em face da mulher, na cidade do Rio de Janeiro, hoje, a gente dispõe de algumas delegacias de atendimento, de algumas DEANs. E eu falo isso porque muitas mulheres têm vergonha de irem na delegacia, denunciarem na delegacia do seu bairro, denunciarem esses crimes que elas são vítimas. Mas nós temos de ter o conhecimento, nós temos de ter a informação de que o crime, ele hoje, inclusive, é importante ressaltar que o crime na internet, gente, ele é rastreado. Hoje, você perseguir uma mulher, você difamar uma mulher na internet é passível de punição. Sim. Coisa que antigamente você não via. Você tem Facebook antigo, né, que até então não tinha o Instagram, esse boom, né? Você via xingamentos entre ex-maridos e ex-mulheres e ex, coisa que hoje as pessoas, opa, peraí, não posso. Ameaças, inclusive, que eram deixadas registradas, né, nas redes sociais. Então, assim, para falar de violência, a gente puxou o tema aqui, violência em face da mulher, nós temos de falar também violência e os crimes em face das crianças, né? Vítimas de maus tratos no nosso país. O Brasil, infelizmente, eu estava vendo uma matéria, ele é um dos maiores no mundo em crimes de pedofilia. Da parte do crime na internet, o nosso país ele bate recordes. E por incrível que pareça, Pietro, eu estava vendo a capacidade do ser humano, a capacidade do crime na internet se propagar com tanta rapidez. Uma quadrilha foi presa com mais de não sei quantos vídeos enfim, não gosto nem de falar, mas é necessário, né, de crianças passando, né, por cenas de sexo e etc. E você sabe quem era o chefe dessa quadrilha? Quem? Um adolescente de 16 anos. Outra criança. Uma outra criança. O que esses pais estão fazendo hoje com essas crianças disponíveis 24 horas na internet, né? E pior, a ação análoga, né, a crime, ele vai ficar preso, entre aspas, menor não é preso, ele é apreendido numa instituição, né? Ele fica lá recluso e tal, mas ele vai passar 45 dias ali. E o pior, Pietro, desses crimes de pedofilia na internet, ele tinha clientes fora do Brasil, no mundo inteiro. Então, para você ver que violência não é só o entendimento que a gente tem de violência física. Sim. Né? Nós temos a violência na internet. A pauta hoje é uma pauta muito gostosa, que eu acho que tem muitos caminhos para a gente tratar. Eu digo gostosa entre aspas, né? Porque ninguém gosta de falar de violência. Exatamente. Não é plano de governo passível de trazer índices assim favoráveis. Sempre são índices desfavoráveis a qualquer governo. Sim. Mas a violência, gente, ela é uma violência hoje invisível, essa que está na internet, e a violência física, que ela também é passível hoje de punição, né? Que a gente estava falando da mulher, que foi uma pauta que nós puxamos aqui. E dentre esse universo, né, de seres que são assim, vítimas de toda essa violência, nós temos os idosos, né? Os maus tratos aos animais, né? Eu acompanho muito a pauta do animal, porque, obviamente, a gente que gosta de bichinho, a gente está sempre preocupada, né, em tratar, em procurar saber. E eu vejo que hoje as pessoas têm total liberdade de postarem na internet esses vídeos que você vê dos maus tratos, para você, não por conta, é claro, do animal, mas para você achar o culpado, para você achar o autor dos fatos. Assim, você falou da questão de virtualmente estar se propagando muito rápido. A gente, com esse boom da tecnologia, da informação, a gente tem as informações boas e tem as informações ruins, infelizmente, que vêm também. E ela se propaga muito rapidamente. Você estava falando da questão dos animais, da internet. Eu lembrei aqui a questão, meu filho, há um tempo atrás, se não me falha a memória, no começo de 2023, assistindo um vídeo na internet ensinando como ele se suicidava.
E ele Meu falava para mim Deus. assim, ó, e no final, e ainda a pessoa falava assim, ó, mas não pode falar pro seu pai, que se falar pro seu pai ou pra sua mãe, acontece isso. Só que meu São os filho, desafios. graças a Deus, Aqueles tem o chamados nosso apoio, desafios. tem nossa amizade. Ele acabou falando, pai, olha só, o moço falou para não falar com você, mas não é. Olha E isso. assim, eram É uma vídeos. violência. Exatamente. E assim, houve um boom realmente de crianças tentando, Chamados atentando contra a desafios. própria vida, por conta desses desafios. Baleia Baleia Azul. Azul, entre outros. É. E assim, ó, a gente pega todos os dias essas informações no nosso telefone, chega por uma determinada fonte de WhatsApp ou pela internet, então a gente tem que ter muito cuidado. A gente fala de segurança, mas a segurança ela não anda sozinha. E aí a gente volta numa pauta que eu gosto muito, que eu sempre fico aqui, sabe, martelando em cima, que é a questão da educação. Sim. E hoje, assim, a educação no lar, principalmente, ela influencia muito essas crianças lá no futuro. E se a gente hoje tem talvez uma violência com essas crianças muito grande, ou elas estejam muito violentas, é porque realmente, assim, tá faltando um pouco de dar aquela atenção do pai para a mãe e tirar um pouquinho o telefone e afastar. Eu vejo crianças aí com 5, 6 anos de idade que Menos o pai, até. para poder Ficar ficar calmo. calmo, deixa no telefone. Sim. E aí eu lembro da nossa época, quando era mais novo, a gente ficava era inventando, né? Ficava sonhando, usando a criatividade. Hoje, a estimulação nesse quesito está muito precária. As pessoas só ficam no telefone. O telefone virou uma ferramenta de calmaria para as crianças. E aí, quando ela entra aqui, começa a navegar, porque eles são rápidos, tá? Sim. Eles são ágeis, Sim. inteligentes. Sim. Se bobear, mexem até melhor do que a gente. Sim. E assim, começa a andar e é um poço sem fundo, é um caminho sem volta. E você falou muito bem, Pietro, sobre a questão das crianças, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, 90% das crianças que estão fora das escolas, elas estão sendo subaproveitadas em 2 setores. 1, no crime, 2, no trabalho infantil. Então, assim, a ausência escolar, o controle da frequência escolar, ele é muito importante para cada município, para cada local, porque nós podemos ter um diagnóstico daquela região. Sim. E falando em educação, né, a gente traz para a educação nas escolas. O que hoje acontece nas escolas é o que acontece nos lares. A falta de controle desses pais, por não terem a possibilidade ou não terem condições de oferecerem uma educação melhor, tem trazido para dentro das escolas a violência. Verdade. A violência escolar, Pedro, só para você ter noção, ela, na verdade, ela extrapola os muros da instituição escolar e vai para o universo da internet. Verdade. Então, assim, hoje é engraçado, no município do Rio de Janeiro foi proibido o uso do telefone celular, ok. Mas em outros municípios, nós temos 91, fora o de Rio de Janeiro, né? Os outros 91, por enquanto, estão autorizados. Vamos aguardar os demais. Uhum. Mas isso é uma pauta muito perigosa. Por quê? Porque violência, ela não se resume à mulher, ela não se resume ao idoso, e nem à criança, e nem à internet. Ela também se expande pelo meio escolar, pelo meio educacional. E professores hoje, quem poderia imaginar que professores seriam vítimas de socos, de arremesso de materiais, de objetos? E o pior, eles ficam engessados em razão até mesmo de punições. Né? Nós vemos aí vários vídeos na internet, alunos se gabando por jogarem, por maltratarem os educadores, e a gente vê uma dificuldade na legislação justamente nessa punição. E trazendo também a minha fala inicial sobre essa questão da ausência das crianças nos bancos escolares, hoje, infelizmente, gente, o tráfico ele aproveita essas crianças desde cedo para o treinamento na utilização de fuzis. Não existe mais pistola. Acabou o revólver. Revólver é só de brincadeira, né? Tá na prateleira lá, Tá né? na prateleira. Virou peça de museu, Exatamente. Então, essas crianças, muito cedo, principalmente os homens, os rapazes, que têm um porte maior, que são capazes de aguentar o peso de um fuzil, eles já são treinados fisicamente, psicologicamente, para entrarem para o crime muito cedo. Então, assim, quando os pais, de certa forma, se ausentam diariamente da vida das crianças, e não dão um direcionamento. Na minha época, a gente estudava numa parte da manhã, tinha uma orientadora pedagógica na escola que, em determinado momento,
em algumas séries faziam testes vocacionais, hoje eu não vejo mais. E aí as pessoas iam se identificando e conhecendo, se você tinha uma vocação para arte, eles te direcionavam um pouco para arte, era esporte para esporte, tecnologia extracurriculares que você fazia para justamente assim, te direcionar. Porque aí, Flávia, eu vou te falar assim, do fundo do meu coração, e que muito me deixa triste, às vezes, os pais estão muito mais ausentes, a cada dia mais ausentes. E assim, se você não direciona o teu filho para poder justamente fazer ou ter um caminho, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Certo. E essas crianças vão ficar à deriva. Essa questão de youtuber, influencer, jogador de futebol, é uma geração que está realmente assim, a grana está rolando muito e todo mundo sabe quanto todo mundo ganha. Tá monetizando fácil. Todo mundo acha que, olha, joguinho, vou divulgar joguinho, link de joguinho que vai dar. E aí as crianças começam a ir para um rumo onde foge da educação, foge dos estudos e em determinado momento da vida se depara assim, opa, calma aí, já não sou mais criança, estou virando um adulto, já virei um adulto. E agora? E agora perdeu uma infância toda, perdeu uma juventude toda, cai para o mundo do crime, cai para o mundo obsceno, o mundo obscuro, que a gente muito bem sabe que está aí o tempo inteiro seduzindo essas crianças, essas pessoas, e realmente a gente começa a perder essa guerra de certa forma. Então, a segurança, ela tem que estar atrelada e trabalhando em conjunto. Aí eu te falo porque quando isso acontece, ela trabalha com os outros atores do poder público. Sim. Ela de fato ela funciona. Tivemos aqui no Rio de Janeiro um exemplo muito bacana disso, que a gente tem um centro de operações aqui para grandes eventos. E aí a Polícia Federal, Polícia Civil, PM, Bombeiro, órgãos envolvidos da Prefeitura, todos eles num centro de operações, eles fazem todo o monitoramento, fazem todo o planejamento e tomam aquela devida atenção que precisa ser para o dia a dia da cidade quando tem um mega evento. E aí eu faço uma pergunta, Nova Iguaçu teve um centro de operações que era de segurança e trânsito, que trabalhava tanto com a parte de suporte ao trânsito diretamente, com a Polícia Militar, Civil, Bombeiro junto, na questão dos desastres. E aí a gente, em vez de ter uma ação preventiva de fato, fazer um planejamento prévio, assim, para justamente evitar, eu acho que você não vai gastar mais agora, pelo contrário, você vai economizar, porque o teu gasto lá na frente vai ser muito maior se você não tiver isso. Assim, as pessoas vão deixando de lado, porque não conseguem ver ou só conseguem atuar de fato quando acontece. Mas não tá acontecendo, é igual o seguro de carro, você paga o seguro a vida toda. Pô, mas eu paguei e nunca fui roubado. Agora mas se for roubado, entendeu? Olha o prejuízo. Então assim, a gente tem que realmente, eu pago um plano de saúde, por quê? Porque eu tenho que, eu não passo mal todo dia, mas quando eu passo eu quero ter um suporte. Sim. Então assim, é exatamente isso. Existe um projeto assim, que rola no Brasil, em alguns municípios, que se chama Smart City. Esse projeto ele é integrado às polícias no centro de operação, e aí existem luminárias hoje que públicas, né, no poste lá, fica iluminando bonitinho, que são acopladas câmeras e com circuitos de internet que fazem identificação facial. O Maracanã instalou há um tempo atrás a questão da identificação facial. Por que não a cidade ter a gente monitorar? Eu acho que assim, falta um pouquinho mais de vontade do poder público, dos governantes, para poder justamente fazer acontecer e evitar muitos dos problemas que já existem. E você falando nessa questão, Pietro, aí eu vou abrir um parênteses da questão da câmera, né, do reconhecimento facial. A gente estava comentando antes de chegar aqui numa questão que foi muito bem trabalhada, foi muito bem divulgada pela mídia, né? Nós tivemos na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro audiências públicas, vários projetos de leis e debates sobre justamente essa identificação facial. É um problema sério, ele envolve uma questão de direito, a dignidade humana ela foi violada, né? Vários inocentes foram reconhecidos em fotografias que continham na internet, mas não tinham nenhuma possibilidade de serem reais em face do que já foi apurado até então. E essas pessoas foram presas e continuaram respondendo processos e continuam respondendo processos ainda decretadas inocentes em alguns deles. Então, a possibilidade do reconhecimento facial é uma faceta que nós temos de implementar, sim, eu sou a favor, com mais um cuidado, mais uma ferramenta de controle, um controle muito maior de todo esse direito que perpetua, porque você está pegando idoso, criança, adolescente, mulher,
né? Qualquer idade, qualquer um está passando por aquela câmera de reconhecimento, mas eu acho que ele é um processo que a gente precisa, aos poucos, esmiuçar. E aí, eu vou te dar um exemplo que você muito bem colocou agora sobre a questão da prevenção, né? Nós tivemos no Rio de Janeiro o nosso Réveillon, agora de 23 para 24. A Polícia do Estado do Rio de Janeiro, num processo de combate à criminalidade, ela colocou um drone, né, na praia de Copacabana para fazer reconhecimento facial e combate a crimes de menor potencial ofensivo e etc. E também outros demais delitos, mas principalmente ela colocou em cada rua de acesso à praia de Copacabana grades com revistas, triagem, possibilidade ou não de você poder ultrapassar aquele limite carregando um isopor com vidro, né? Você não podia passar para a praia com garrafa de vidro, etc. E você vê que no universo, vamos lá, de mais de 1,5 milhão de pessoas, qual foi o índice da criminalidade ali? Né? Foi muito pequeno em relação ao que já vinha acontecendo nos anos anteriores e o que aconteceu até meses atrás, quando Copacabana e outros locais da Baixada Fluminense também foram vistos como o estopim da violência, né? Assim, um exemplo muito bacana no Carnaval também, do ano passado, o bloco do Bola Preta, ele fez ele pegou essa região onde ele ia transitar, fechou os acessos, colocou com revista, a polícia fez todo o trabalho preventivo, justamente de fato. A prevenção. Assim, a gente só tem que pensar numa coisa, Flávia. Rio de Janeiro hoje, a polícia militar, a polícia civil hoje, que atua diretamente nesse confronto, ela fica enxugando gelo. Hoje você não tem um contingente, hoje você não tem um número de efetivos que dão suporte. Você pega um batalhão de Nova Iguaçu, que na verdade Nova Iguaçu não é um batalhão de Mesquita, que atende Nova Iguaçu. O número, mas eu tenho uns projetos que vem para poder somar, botou lá o RAS, colocou o segurança presente, funciona, a gente vê que realmente funciona. Só que assim, o número de policiais ainda é pouco. A gente, toda vez que vai reivindicar ou vai brigar pelos direitos, cobrar... fala investimento de mão de obra. Exatamente. Então, assim, se você mora num local onde tem, por exemplo, um programa igual Segurança Presente, você vê nitidamente... A redução dos números de violência. Absurdamente, do dia para a noite. E as pessoas até nos pedem a implantação desses programas nos locais. E aí, assim, qual é o meu grande receio? De que isso só pare realmente em alguns lugares. Isso tem que ser expandido para o estado todo. A gente tem que pegar essa mancha criminal e diminuindo aos poucos. Eu lembro que quando houve a operação, a implantação das UPPs 2008, se eu não me engano, teve depois aquela mega operação Maré, teve no Complexo do Alemão. Lá, durante um ano, durante aquelas ocupações, ou os anos que ficaram lá, realmente trouxe uma paz. Assim, são relatos de que nunca esperavam acontecer o que aconteceu. Só que eu moro na Baixada Fluminense, eu moro em Nova Iguaçu. Lá foi o contrário. Todo mundo que estava aqui parece que foi tirar férias lá ou foi residir em Nova Iguaçu. Lugar onde não tinha tráfico passou a ter. Bairros nobres em Nova Iguaçu, que eram ditos como nobres porque era uma classe que vivia em paz, era um bairro tranquilo onde você brincava na rua, foram tomados pelo tráfico. Então, assim, a gente tem que realmente fazer esse trabalho preventivo. Obviamente que foi um projeto que serviu para o país todo como referência. Eu acredito que numa outra operação desse tipo, igual teve posteriormente, nessas invasões, eles já começam a monitorar e começam a mapear antes, para que justamente evitem essas migrações e façam funcionar com muito mais eficácia e eficiência. Mas, assim, muito me deixa triste e, assim, é uma cobrança nossa diariamente de que esses projetos eles se multipliquem. Em Nova Iguaçu eu tenho, se eu não me engano, é Miguel Couto, Rancho Novo, Centro, Segurança Presente, e que você vê que realmente, olha, cara, muda muito. Eu digo que as pessoas nos trazem esses pedidos. Para quem ainda não assistiu o nosso podcast anterior, nós trabalhamos na Aleste, somos chefes de gabinete, assessores de plenário, e esses pleitos, quando são chegados até o nosso gabinete, até os nossos parlamentares, nós temos todo esse processo legislativo, né, de elaboração, de formação desse pedido oficialmente através do nosso deputado, né, para que o governo
né, o governador, atenda a esse pleito. Então, assim, nós recebemos muitos e-mails, não é verdade? Solicitando, pede ao governador para o segurança presente vir para cá para o bairro tal, a gente quer o segurança presente para o bairro tal. Agora, Pietro, uma coisa que vale a pena a gente colocar aqui também, que é interessante, você falou da redução do segurança, com a presença do programa, do projeto Segurança Presente, mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar aqui também, nesse momento, nessa pauta de violência, é em relação ao crescimento, e aí eu digo de forma generalizada, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados da nossa federação, do número de entorpecentes e armas provindas de outros países, né? Nós tivemos uma apreensão há pouco tempo na fronteira do Brasil, que foram toneladas de cocaína, né? Uma boa parte delas vinda do Paraguai. E, para pior agora, há uma inovação do crime organizado que estão subutilizando de submarinos. Para vocês terem uma ideia, embarcações estão sendo colocadas com fundo falso, mergulhadores, colocando a droga ali embaixo para que elas possam atravessar de um país para o outro através das águas, né? Sem o controle, sem a devida possibilidade de vasculhação, de verificação. Por quê? Porque vasculhar aquilo dali, você não é qualquer um, você tem que ser mergulhador. Não, você tem que ser profissional, você tem que entender onde é que está. Não só num compartimento abaixo de navios e outras embarcações, mas principalmente da forma pela qual ela foi colocada ali. Então, quer dizer, a violência, nesse caso do narcotráfico, ela está muito inteligente. Não, cada dia mais. Até mesmo surpreendendo as polícias. Verdade. Nós tivemos aí brasileiros que foram presos, não sei se você acompanhou, que eles foram contratados para levarem um veleiro para fora do Brasil, né? E descobriram que o veleiro carregava toneladas de cocaína sem que eles soubessem. Eles foram simplesmente contratados como responsáveis pela embarcação, porque sabiam lidar com o mar da travessia, e quando chegaram lá, foram colocados livres, né, de qualquer processo, etc., mas até formarem essa opinião, as autoridades estrangeiras não acreditavam naquela possibilidade. Sim. É como se você comprasse um carro aqui agora e falasse, tem que entregar esse carro lá em São Paulo ou no Paraguai. Você leva para mim, eu te pago um valor, você vai dirigindo e quando chega lá você deixa o carro e volta. Só que assim, a gente tem que parar para ver, Flávia, que eles estão evoluindo, obviamente que as nossas polícias, as nossas forças de segurança também estão evoluindo, sim, mas para pensar, desde quando eu era pequenininho, os mesmos fornecedores, nos mesmos lugares, nas mesmas fronteiras, da mesma forma, de certa forma, porque sempre eles vêm da mesma... A gente tem um país com uma extensão territorial muito grande, com fronteiras muito grandes. Realmente, assim, se você for parar para pensar, é complexo fazer essa conta. Essa matemática não fecha. Mas existem, você vai no Paraguai, meu pai viajou muito para o Paraguai para comprar muamba, para trazer, para vender para cá, para sustentar minha família, era professor também. E assim, desde sempre o Paraguai era um dos grandes fornecedores. De cocaína. De contrabando, de cocaína, de tudo, de armas. Eu ia para o Paraguai e ficava assustado que as pessoas ficavam lá andando de arma para cima e para baixo. Os meninos lá serviam, se eles estavam com 16 anos no quartel, na fronteira, os soldados dele. Então, assim, é a mesma fonte. Então, será que não dá para poder a gente ter um pouco mais de atenção? Porque isso afeta diretamente aqui. O Rio de Janeiro hoje, a gente tem uma sensação e um clima aqui de guerra. Sim, guerra urbana. Guerra urbana, Exato. Meu filho não vai na padaria comprar um pão se não estiver olhando minimamente ou se eu for com ele. Antes a gente ia, passeava, ia para poder comprar o pão, ia na casa e visitar os vizinhos. Hoje meu filho não fica na calçada. Então é realmente uma sensação. E é aquilo, você não pode deixar a exceção virar regra. Exato. Porque senão os valores vão ficar invertidos. Sim. E aí daqui a pouco eu vou estar sendo o errado em ser trabalhador, em ser um cara do bem, e eles vão estar certos porque são vagabundos, pô. Então, assim, complicado. Não dá para entender isso. E só para você ter uma ideia, Pietro, para a gente fazer um levantamento aí para o pessoal que está de casa, a Assembleia Legislativa, ela realiza várias audiências públicas. Nós temos a Comissão de Segurança Pública, né? Exato.
E na constatação, a gente já teve várias oitivas, né? Na constatação de todos eles é só mais um número para somar nesse universo de transgressões, né? O que está acontecendo no nosso país? Primeiramente, uma necessidade, assim, para ontem, emergente, de alteração da nossa lei penal, né? A gente sabe, isso é um debate muito amplo, isso é um debate aí que leva ao Congresso Nacional uma revolução nas nossas leis penais, a discussão da menoridade penal é um debate aí que muita gente é a favor, e principalmente, o Pietro, dentro do estado do Rio de Janeiro, como eu estava falando, os números comprovam, a nossa Baía de Guanabara, ela é o maior portal de entrada de armas provindas do Paraguai, de outras nacionalidades. Por quê? Porque a gente não consegue, é uma extensão, como você disse, muito grande, a gente não consegue colocar a polícia em todos os lugares, e as embarcações, elas transitam nesse universo obscuro da noite, sem controle, porque você pode ver ali, quando entra na maré, o arsenal que existe ali de armas. Verdade. É um absurdo. Eu não estou falando de política pública do Estado do Rio de Janeiro, eu estou falando de política de segurança pública como um todo. Eu estou dando o exemplo da Baía de Guanabara, mas a gente pode ver lá em cima, em outras situações, praticamente no Amazonas, a guerra que se encontra, né, nas terras Yanomamis, do crime organizado que já se infiltrou lá, dos garimpeiros, já existe a milícia. Aonde que a gente ouviria isso? A milícia dentro das terras dos Yanomamis para o garimpo, a expulsão dos índios, e pior, o armamento utilizado lá é o mesmo que o nosso aqui. Sim. Então, o Rio de Janeiro, ele não é o único estado dessa federação que vem sofrendo com a violência. Eu acredito, e aí é uma proposta futura, né, para os nossos próximos governadores, etc., que nós temos para ontem. Isso daí é constatado assim por qualquer um, não precisa ser da política, não precisa ser nenhum profissional com um canudo na mão, mas eu acho que para ontem a gente precisa, ô Pietro, entrar nesse debate com seriedade. O que é segurança pública? O que é segurança pública? O debate da discussão da maioridade penal, isso é para ontem, ele é extremamente urgente. Nesse caso que você falou lá de Manaus, é um caso bem parecido com o nosso aqui, de fato, porque onde o poder público não atua, a desordem predomina. Exatamente. E aí você abre um montão de precedentes para ter um montão de gente que se acha dono. E aí, assim, como é que ele é dono? Ele é dono porque ele dá mais tiro, porque ele mata mais, porque ele prende mais, porque ele faz mais covardia, e a violência vem, as milícias se instalam, enfim, ou o tráfico também, dependendo. Aqui no Rio, a gente tinha áreas aqui, nós tínhamos áreas aqui que você de fato vê que o poder público atuava pouco. E onde o poder público não atuava, de certa forma, foram enraizando ali até acontecer o que aconteceu hoje. Hoje, se a gente pegar aqui, olha o número de favelas, de comunidades que nós temos no Rio. Baixada Fluminense nunca foi território de tanta comunidade. Olha hoje como é que está. Toda cidade tem, com as suas facções, a gente já sabe onde é a facção X, Y. Que é pior, né? Nós somos fatiados por facções. Fatiado por facções. E assim, quem imaginava isso acontecer? Então, assim, o poder público não atuando de fato, a desordem predomina. E aí eles se prevalecem porque não tem quem controle, não tem quem de fato cobre. E o Pietro, trazendo também para nosso público que aqui nos assiste, para nosso debate, aqui para nossa pauta, políticas públicas de violência, de combate à violência, elas exigem dedicação, exigem assim, mudanças radicais, né? Infelizmente, nós ainda temos leis que não nos favorecem. A nossa decisão do Supremo, tão combalida e tão discutida em relação à entrada ou não das incursões em favelas, né? Qual é o limite, qual é o liame ali necessário em que uma autoridade policial pode perseguir, pode entrar, digamos assim, dentro de uma comunidade, qual é o limite dele. E agora, só para trazer assim, dentro dessa discussão, que eu acho assim, um debate muito gostoso, volto a dizer, onde existem vários caminhos, né?
é a questão da colocação da câmera nos uniformes, né? Agora a Polícia Civil, antes era a Polícia Militar, né, detentora de câmeras corporais. Agora a Polícia Civil também vai ter que operar com câmeras nas fardas, nos nossos servidores. O que isso traz para a sociedade? O combate à situação de resistência, né? Resistiu à prisão. Antes, então, nós tínhamos índices alarmantes de crimes de resistência à prisão, de desacato. Será que, na verdade, aí eu deixo para o pessoal pensar, será que, na verdade, a colocação dessas câmeras corporais, elas vão realmente trazer a elucidação de crimes ou elas também trarão a dificuldade do policial em atuar naquela situação? Eu muito me pergunto nessa questão das câmeras o seguinte, um fato, às vezes, isolado, e que a mídia deu uma repercussão muito maior para o caso devido à circunstância, ele realmente, só aquele caso, ele é o motivo para isso acontecer? Ou você vai pegar índices que, olha, não, eu tenho relatos, eu tenho números, estatísticas de números muito maiores. Porque assim, se a gente for pensar, olha como é que a polícia trabalha hoje. Olha a forma que ela trabalha, nas circunstâncias que ela trabalha. De fato, nas condições que ela trabalha. Isso. Então, assim, você imagina o seguinte, eu tenho 50 abordagens diárias. Eu tenho, se eu estou falando de 50 diárias, eu estou falando por semana 350, eu estou falando de 1.400 abordagens no mês. No mínimo. Será que uma abordagem é o suficiente para isso acontecer? Será que não era interessante pensar num tipo de qualificação, de reciclagem, de treinamento, capacitação, ou até mesmo punição para esses que erram? E, de fato, assim, fazer com que, quando você tem uma corporação onde você sabe que se alguém fizer alguma coisa de errado, ele vai ser punido de certa forma, obviamente que os outros não vão fazer. Isso não tem muito o que falar sobre isso. Então, se de fato acontece um tipo de capacitação, treinamento, ele faz ainda assim, ele é punido, isso, de certa forma, vai servir de exemplo para os demais. Eu só não acho que, por exemplo, numa operação, a gente trabalha numa área de guerra. É aquela história de, vou esperar ser alvejado para alvejar. Às vezes, a gente já viu aí algumas situações muito recentes aí de policiais que o ladrão foi, deu tiro no policial, o policial morreu. Então, assim, e aí? Como é que a gente faz? Não, isso. E eu acho que é interessante também você trazer esse ponto, o Pietro, porque em São Paulo teve uma operação da Polícia Militar lá, em que todos os servidores continham câmeras corporais. E eles foram no local, numa denúncia, né, de prisão de um traficante. Por que eu estou trazendo isso? Justamente para corroborar com o teu pensamento. E todos eles continham as câmeras corporais, estavam ligadas e etc. No momento em que eles acharam a pessoa que eles estavam procurando, ele estava dormindo. E aí eles se voltam com a câmera para cá e dão 2 tiros, e aí a outro volta e etc. Então, assim, as câmeras não pegaram os fatos em si. O Ministério Público atuou naquela situação, disse que houve... forjaram, né, a cena do crime, houve um abuso, um excesso ali na atuação, mas será que tinha essa necessidade realmente dos caras virarem a câmera, de desligarem um pedacinho que a câmera não pegou e tal, para poderem prender aquele traficante? E aí você muito bem trouxe a pauta do treinamento, né? O Brasil hoje, ele contém, dentro das suas polícias, a gente sabe, né, um programa de treinamento e reciclagem. Infelizmente, com os índices alarmantes de violência, muitos desses policiais militares do estado do Rio de Janeiro, hoje, Pietro, sofrem de problemas psicológicos e psiquiátricos. Como você bem disse, a violência hoje no Rio de Janeiro não é uma violência. Eu considero uma guerra urbana entre milícia, tráfico e a sociedade civil. E aí eu boto sociedade civil aqui, o cidadão, a polícia, o governo e todos aqueles que combatem o crime. Porque o crime organizado hoje, ele está dos dois lados. E o que acontece? Nós estamos olhando para um horizonte com 2 vertentes. Eu vou combater aqui o crime organizado, o narcotráfico, e ali eu vou combater a milícia. E aí,
Nós estamos comparando praticamente a polícia, o combate da polícia hoje ao crime, como na Itália. A gente podia talvez pensar numa forma de trabalhar junto à sociedade civil na questão da educação também, da capacitação, Flávio, porque assim, ó, só esperar que as autoridades façam, Exatamente, a gente era isso fica que eu ia refém. dizer. E aí, eu vou falar uma frasinha que eu levo para minha vida, mas que assim, resume muito o que eu vou te falar agora, que assim, não adianta a gente, como servidor, funcionário público, as autoridades, todos os policiais, militares que de fato atuam lá na ponta, polícia civil, enfim, ficar trabalhando e a população de fato não entender que certo é o certo, é o errado. Eu falo isso pelo seguinte, às vezes pode ser até que em alguns casos sejam influenciados pelos traficantes, pelos milicianos, que eles fazem aquelas rebeliões, fazem aquelas manifestações. Só que assim, não tem como achar que é certo um traficante traficar. Não tem como você achar que dentro de uma comunidade a polícia, o poder público não pode atuar. Então, assim, é relatado pelas pessoas que já passaram pelo processo de pacificação em determinado momento, que quando o poder público atua junto com toda a sua estrutura, a qualidade de vida melhora. E aí, assim, a frase que eu ia te falar é o seguinte, eu sigo isso para minha vida, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, assim, se a gente entendesse que juntos nós poderíamos mudar e melhorar, juntos somos mais fortes. Muito mais forte. Exato. A gente não tem que ficar refém. Existem hoje diversos recursos e canais para você fazer as denúncias, para você fazer os relatos do que está acontecendo sem você se expor. Então, isso já foi um avanço muito grande, mas mesmo assim, as pessoas, de certa forma, não acreditam. O Disque Denúncia é um exemplo aí bem bacana de que funciona. Que funciona de fato, desde o anonimato até a efetivação da ação para poder acontecer. Sim. Isso aí, seja prisão, seja o que for. Então, assim, a gente sabe que funciona. Então, por que a gente não se une em pró de um bairro melhor, de um município melhor, de um estado melhor? Pietro, eu acho que interessante você falar isso daí, porque nós, eu digo Brasil inteiro, não estou colocando Rio de Janeiro, eu digo todos os brasileiros, temos um problema muito sério, se chama corrupção. A corrupção está em você querer furar fila. Aquilo dali já é uma questão de educação. A sua corrupção, você querer levar vantagem em cima do teu colega. Aquela coisa de que você tem que ser mais esperto do que o outro. Né? Então, a corrupção, ela é uma veia que, infelizmente, ela está enraizada na nossa história. O Brasil é um país, infelizmente, que tem um histórico de corrupção muito grande. Histórico de corrupção na política, histórico de corrupção na sua própria essência, né? Da violência, em todos os lugares. Se as pessoas realmente tivessem um pouquinho de crença, aí como você colocou muito bem no Disque Denúncia, né? E acreditassem nas ferramentas que nós temos de controle, de combate à violência, a corrupção ela poderia ser um pouco menor. E melhor seria se nós tivéssemos o conhecimento do combate dessa corrupção desde pequenos. Verdade. As crianças, elas acham que levar vantagem desde pequenos, elas são mais espertas. São melhores, corrompe, né? Isso corrompe a criação. E o culpado disso nada mais é do que nossos pais. O culpado disso tudo é a nossa história, que traz para que a gente tenha a cabeça, a ideia de que ser esperto é o melhor. Só que a gente não pode esquecer que nem só de filho esperto vive o homem, né? Então, assim, tudo vai tendendo para que, assim, a gente consiga compreender que, de fato, se não tiver um trabalho, um planejamento, algo que faça desde a nossa sementinha, dos nossos filhotinhos lá, crescendo, o resultado não é imediato. Não. A gente não consegue resolver imediatamente. Os problemas, eles vão surgindo e cada dia a gente faz um programa, monta um programa porque tem um planejamento que a gente quer atender algo.
fatos acontecem que influenciam. Você pode mudar esse planejamento, mas o que você não pode perder é justamente a essência de que o bem é o bem, que o certo é o certo. E o bem sempre vence o mal. Exatamente. Ainda não vi nenhum filme que o mal vence, não quero ver. Não, também não. Na vida real, o bem sempre vence o mal. Ô Pietro, e aí terminando aqui esse nosso podcast de hoje, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez ao Pietro Bernardes pela participação. Como eu disse, é um amigo querido, é um grande irmão, e tratar da pauta de violência é uma pauta extensa, né? Ela tem várias vertentes, mas principalmente ela traz para você o conhecimento daquilo que muita gente não quer falar, que existe sim. A violência ela pode ser combatida, mas que basta que a política pública ela seja efetiva, que ela seja real e ela seja compreendida pela sua população. Pietro, quero agradecer aqui a você. Deixa aí para o nosso pessoal mais um Flávia, podcast. Muito obrigado mais uma vez, falando sobre política pública, fala pública. De fato, é algo que a gente tem que realmente se atentar. Hoje as pessoas não vivem sem ter acesso, sem saber, ou sem depender de alguma forma do poder público, e isso tem que realmente ser propagado. Flávia Aguiar, chefe de gabinete de Dionísio Lins, há 23 anos na casa, minha parceira aí. Semana que vem, se Deus quiser, juntos. Vamos trazer um convidado. Sim. Pessoal, semana que vem estaremos aqui no Fala Pública trazendo para vocês um convidado, uma pessoa muito especial. Nós vamos confirmar a agenda com ele essa semana. Segredo ainda. Mas eu queria convidar a vocês a trazerem dentro do nosso podcast aqui o que você tem de dúvida em relação ao tema que a gente colocou, né, Pietro? Falar sobre violência. O que você tiver de dúvida ou tiver de sugestão, coloque aí para que a gente possa te ouvir. Fala Pública, como o próprio nome está dizendo, é isso. Fala para o pessoal que a gente está aqui, né, Pietro? Verdade. Vou deixar só um recado aqui, ó, na câmera ali, naquela ali que é minha. Isso, essa daí. Se você tem alguma sugestão, tem algum, ou que você pense, de fato, para melhorar o dia a dia da população, estou à disposição, junto com Flávia Aguiar, chefe de gabinete também e assessora do Dionísio Lins, para poder justamente te ajudar e te orientar. Nós temos recursos, nós temos o caminho. Então, pessoal, para terminar aqui nosso podcast, é sempre um prazer ouvir a população. Nós colocaremos aqui os nossos canais para que vocês entrem em contato conosco. Não somos candidatos, deixar bem claro aqui. De forma alguma. Não tem candidato nenhum aqui. Nós estamos aqui para atuar junto a vocês, junto ao público, junto à nossa população, através do que nós representamos. Represento o deputado Dionísio Lins, Pietro Bernardes, deputado Filipinho Raves. Nossos mandatos estão à disposição de vocês para que a população do estado do Rio de Janeiro possa ser ouvida. Fala Pública, fala comigo, fala conosco. Um grande abraço. Tchau, tchau.